Olha, às vezes as pessoas me perguntam, me questionam, mas Andilson, onde é que está Deus? Será que Ele não está vendo tudo isso no mundo que está errado, tanta coisa que está sendo feita? Eu digo a eles o seguinte: olha, Deus é o Criador de tudo. Deus nos deu a permissão para tudo. Nós somos, na verdade, co-criadores com Deus da vida. Sim, somos co-criadores. Deus atua através dos homens e dos espíritos. Nos deu livre-arbítrio, a capacidade de conhecer todas as coisas, de acordo com a nossa capacidade de entendimento e de discernimento. Você não pode dizer para uma criança de 1 ano de idade, desculpe, para não mexer no fogo que queima a mão. Você tira a mãozinha dele. E nos deu uma coisa mais importante, que é a lei da reencarnação. Então, todos aqueles que se imaginam fugitivos da lei de Deus estão muito enganados. Porque a lei da reencarnação, eu tenho dito isso aqui, vou comentar de novo, ela é uma lei que vale para todos nós. Você já percebeu que existem pessoas que têm vidas terríveis? A pergunta é, por que tem vidas terríveis? Às vezes tem determinados projetos de vida cerceados, ou porque tem alguma deficiência física, mental, ou porque é em todo o conjunto. É a reencarnação, a lei da reencarnação, que ela é irredutível e irredutível não é nem tanto a palavra certa, né? Irredutível significa reduzir. Muitas falhas que a gente comete em uma existência, falhas terríveis, a misericórdia divina é tão grande que Ele nos dá assim a longo prazo para que a gente possa resgatar. Vocês viram o caso daquela criança em São Paulo, acredito que uns 10 anos atrás, que foi arrastada pela porta do carro? A mãe saltou e o bandido arrastou o carro e levou a criança. Quem era aquela criança, não é? Imaginem só, aquela criança na época dos Espartacos. Pegava as pessoas, amarrava pelos pés e saía esticando pelos cavalos. E há 10 anos atrás teve o seu resgate. Então não é que seja uma lei punitiva, é que o homem tem que aprender que não pode fugir das leis divinas. Quando Deus permitiu que o seu Filho Jesus viesse ao mundo para ensinar-nos as lições do amor, da caridade, ele não se aliou com nenhum tipo de partido, nem governos. Ele foi único. Ele trabalhou junto à classe das pessoas mais humildes, ensinou tudo o que ele ensinou, eu não vou repetir nada aqui. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu sugiro melhor ainda, você vai se dar conta de que está tudo ali, o que nós precisamos aprender para ter uma vida plena. Hoje, em uma das minhas pequenas leituras que eu faço, caiu um capítulozinho chamado, quem dizia mais ou menos assim, aqueles que se exaltam muito pela vida material, aqueles que vivem muito pela vida material,
estão completamente iludidos pelo poder temporário, pela... Nada herdarão de bom, apenas aqueles que fizerem o bem herdarão de Deus o bem, das formas que eu desconheço, mas uma delas que eu conheço muito bem é a reencarnação. Aqui se faz, aqui se refaz. Então, perante Deus, nada fica impune. Perante os homens parece uma grosseria, uma coisa grotesca, não é? Eu me lembro que nesta encarnação, na presente encarnação, eu fui vítima de algumas pessoas, em pessoas que eu confiei naturalmente, né? E que me roubaram praticamente, materialmente falando, eu posso dizer assim, de todo o meu coração. Me roubaram praticamente tudo material. E como eu fiquei numa condição tão diminuta ou quase nada, fiquei de nada. Eu tive que contar com a cooperação dos meus irmãos, não vou aqui pontuar quais, né, e do meu pai biológico, que é meu grande coração. O meu bate aqui no meu corpo, o outro bate no peito dele. Não fosse esses dois, eu não teria, talvez, fisicamente me salvado, né? Mas em nenhum momento, acreditem por Deus, em nenhum momento eu fiquei com rancor, com raiva, muito menos com remorso de nenhuma dessas pessoas que não foram honestas comigo. Muito pelo contrário, pedi a Deus que essas pessoas tivessem vida prósperas e que pudessem aproveitar dos seus equivocados, entre aspas, benefícios, fecha aspas, né? Mas nunca faz bem um dinheiro ganho com desonestidade. Qualquer coisa que você ganhe com desonestidade é um grande equívoco, meu irmão. Você vai ficar no meio do caminho. Se não nesta encarnação, talvez em outra, talvez em outra. Coisas mais graves, né, que o homem comete, que o espírito comete, por exemplo, o suicídio, né? Eu tenho dito aqui, vou repetir de novo. O indivíduo toma um veneno para morrer fisicamente, né? Renasce depois com problemas gravíssimos, estomacais, vesículas, uma série de enfermidades, e tem uma vida ceifada muito curta. Os indivíduos que dão um tiro na cabeça nascem com tumores cerebrais, nascem com problemas de cerebrais gravíssimos. Outros nascem cegos porque o tiro acertou e rompeu os neurônios que ligam até a parte ocular. Ah, quantas pessoas eu já acolhi que foram suicidas em grupo, que é uma outra característica, né? Suicidas andam em grupo. Esse caso era curioso porque todas as vezes que eu acolhia e eu colocava para tocar uma Ave Maria, essa pessoa começava a chorar muito. Tinha um retardo mental, chorava muito. Foi uma pessoa que cometeu um suicídio coletivo. Era um líder religioso e fez com que todos do grupo cometessem o mesmo suicídio. Então a lei de Deus ela é inexoravelmente realizada.
Eu amo a Deus, eu agradeço a Deus, mas eu peço todo santo dia a Ele para não me deixar errar. E se eu cometo as minhas falhas, que eu faça elas pequenas como um ensinamento e que eu tente aprender logo em seguida ao erro para não deixar para vidas futuras. Porque muitas vezes na própria encarnação você já começa a resgatar esses prejuízos que você deu a você mesmo em espírito. Porque o papel de todos nós aqui é evoluir para sermos co-criadores com a divindade. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração. Muita paz, muita paz.